Boa noite a você, seja bem-vindo aqui à Igreja do Santa de Virges. Nós estamos aqui transmitindo de Três Pontas essa semana especial. Olá, queridos. Não. Agora sim, boa noite a você, sejam bem-vindos aqui à Igreja do Santa de Virges, em Três Pontas. Nós estamos tendo aí o privilégio de estarmos juntos uma semana inteira, falando aí da caminhada de Cristo até a cruz. E é um prazer muito grande estar com cada um de vocês aqui. Vemos aqui que temos vários irmãos aqui da nossa região. Querida Vita, boa noite. Querida Mariângela, feliz sábado. Querida Maria Angélica, boa noite. Querida Ednair, boa noite. Grande Flávio, seja bem-vindo. Querida Maria Aparecida, do Parque Veredas, seja bem-vinda. Querida Nívia, grande William, um abraço. Meu amigo José, seja bem-vindo. Querida Débora, seja bem-vinda. Estamos aqui na vossa igreja, um abraço para ti, para os pequenos, para o Wallace também. Querida Andréia, seja bem-vinda. Grande Marcos, seja bem-vindo. Querida Eva, seja bem-vinda. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui por baixo. Grande Gleison, meu amigo, um abraço para ti e para tua família. Querido Cássio, seja bem-vindo. Querida Giovana, seja bem-vindo. Seja bem-vinda. Não esqueça de deixar seu recadinho aqui para a gente, então, no chat, para que a gente possa acompanhar quem que está aqui conosco hoje. Meu amigo Messias, seja bem-vindo. Um abraço para você, para sua família. Também querida Keila, lá de Portugal, seja bem-vinda. Amiga Nábia, seja bem-vinda também. É uma alegria estar com todos vocês aqui. Que Deus abençoe vocês e abençoe também cada um de nós. Grande Giovanni, seja bem-vindo. Desse momento agora, queridos, como de costume, nós vamos cantar o hino, então, da semana, o hino Restaurados, já preparando o nosso coração para que a gente possa, então, desde já, nos colocando, então, em oração, nos preparando para que Deus possa falar conosco essa noite através de sua palavra. E eu peço a você, mais uma vez, assim como a Mariângela já fez aqui no chat, você já pode pedir a sua oração, você deixa aqui registrado para que nós possamos estar intercedendo, não só aqui da igreja, mas também os irmãos que estão vendo aí os pedidos de oração possam estar também intercedendo uns pelos outros. A querida Nábia também aqui já fez o seu pedido, então faça o seu pedido, registre, e amanhã à noite nós teremos a última mensagem. Então, nesse mesmo horário, às 7 da noite, nós teremos a última mensagem de nossa semana, e como nós já dissemos ontem, a partir deste domingo, então, do próximo domingo, nós começamos uma série, o Mistério da Profecia, trazendo então revelações, né, de Daniel e Apocalipse, para que possamos estar com a nossa esperança cada vez mais firmada na promessa do nosso Senhor. Então vamos cantar juntos, Restaurados.
Ok, queridos, nós temos aqui alguns pedidos de oração já. Temos aqui o pedido da querida Regina, por ela e por sua família. Nós temos aqui também o pedido da Débora, né, pedindo pelas pessoas que estão passando por dificuldades, por essa pandemia, que possam ter o coração renovado com a esperança em nosso Senhor, se for da vontade dele, né, que venha a cura. A nossa querida Maria Vita está pedindo oração pela sua irmã, que está com suspeita de Covid. A Josi Maia pede oração por sua família, pelo seu esposo William, pela Lorena, pela dona Rosa, pela sua mãe Maria, pelo Zé Matias, seu pai, por sua irmã e por toda a família e todos os nossos amigos da Igreja do Parque Veredas. Nós temos aqui o pedido de oração à dona Maria de Fátima Eugênio também, pelo amor da sua vida. Nós temos aqui o pedido da querida Keila, né, que pede pela Rosilene, sua amiga de Lisboa, que vai fazer uma cirurgia na tireoide. A nossa amiga Nábia pede oração pela querida Yara. Um abraço para ti, Yara, que Deus te abençoe. A Yara, ela tem estudado a Bíblia conosco aí todas as terças-feiras e agora nós demos algumas falhadas por causa das programações que nós tivemos, né? Mas daqui a pouco a gente retoma aí com vocês. Um grande abraço para ti, para a Nábia, para o Marcelo, né? Oremos também pela querida Vera Lúcia, que está conosco hoje mais uma vez, pela querida Marli, que pede oração por sua vida espiritual, também pelo seu filho, pelo seu esposo. Vamos estar orando. Eu peço oração também de forma especial. Nós estamos aí mais uma vez onde ouvimos uma proclamação, onde o governador pede que nós permanecemos por mais um tempo ainda em isolamento, e na terça-feira nós teremos uma reunião com os pastores do campo. Eu tenho conversado aí com os líderes, onde nós temos a orientação da igreja de permanecermos ainda sem cultos presenciais, mas eu peço a você que você esteja orando, e por estarmos em isolamento não é desculpa de nós não termos a nossa comunhão. Então busquemos a Deus na Bíblia, busquemos uns aos outros também através das ferramentas que temos, que possamos continuar proclamando o Evangelho com tudo aquilo que a gente tem à disposição, e permaneçamos orando para que em breve nós possamos abrir então todas as nossas igrejas e nós possamos estar juntos mais uma vez, né, adorando a Deus como sempre tanto gostamos de fazer, né, até aquele grande dia quando Ele vier. Nosso amigo Adão também pede oração pelos estudantes da Bíblia. Nós temos recebido aqui, são várias pessoas que estão estudando através do WhatsApp, através da Esperança. Nós fizemos um treinamento há um pouco tempo aqui e vários irmãos estão se engajando nesse ministério de dar estudos bíblicos através do WhatsApp. Eu vejo aqui a Marli, que está comigo aqui em uns 2, 3 estudos, né, Marli? E tem sido uma bênção para cada um de nós, né? Estarmos envolvidos nessa obra, mesmo que seja através da tecnologia, né? Então, peço oração por nós também, peço especial pelo pastor Raul, sua filha permanece ainda internada, a pequena Bela, né, com 4 meses, continua na UTI por causa também do Covid, sejamos orando por ele, sejamos orando também pelos familiares do pastor Moisés. Ele acabou descansando semana passada, ele era lá da Associação Paulista do Vale, um colega meu, fez evangelismo comigo, estava trabalhando diretamente com a equipe de evangelismo, acabou contraindo Covid também e descansou. Nós temos certeza que o galardão está guardado, mas pedimos que Deus console o coração da família, né? Ele tinha 2 filhas, né? Deus possa estar consolando todos eles, né? Pedimos aí pelos nossos familiares distantes que estão aqui conosco. Vejo aqui a querida Maria Luísa, lá de Porto Alegre, que Deus te abençoe. Que Deus possa continuar então o restante dessa semana, em especial pelas decisões que serão tomadas hoje também. Quero convidar meu amigo Agnaldo Barreto, que está com a gente aqui hoje. Ele faz parte de uma equipe muito especial que temos, a equipe distrital de mordomia cristã, e hoje ele fará esse momento de oração intercessora. Então, pode chegar aqui, meu amigo Agnaldo, se você quiser ligar esse microfone, você pode fazer a oração então por todos nós, nesse momento. Boa noite a todos. Vamos fechar nossos olhos e fazer uma oração. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, queremos te agradecer porque estamos aqui, Senhor, com saúde, estamos aqui na casa do Senhor, pedindo que o Espírito Santo toque nosso coração, o coração daquelas pessoas também que está aí do outro lado da telinha, que eles possam sentir o desejo de um dia também se entregar a sua vida a Deus. Abençoe aqui o nosso pastor, que vai dividir o pão da vida com cada um de nós.
E abençoe também nossos familiares, as pessoas que estão passando por problema de saúde, que nem a Débora pediu ali, as pessoas que estão passando por problema de dificuldade na vida, com essa pandemia. Que o Senhor possa fazer o melhor na vida de cada um deles. Esses pedidos que foram feitos aqui, seja feita a sua vontade, Senhor. Que o Senhor possa ajudar cada um deles, conforme o seu querer. Por isso eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meu amigo, muito obrigado. Eu quero fazer menção também aqui da querida Ana Rita, que está chegando com a gente, Ana Rita Pereira. Peço que você coloque aí na live da onde que você é. Eu tenho a impressão que eu sei, mas eu estou só desconfiando, eu vou esperar você colocar. Deus te abençoe, abençoe você aonde você estiver. Que Deus abençoe cada um de nós. Nesse momento, nosso amigo Pedro, mais uma vez, vai trazer um louvor, né, segundo o dom que Deus concedeu a ele, e que Deus possa estar abrindo o nosso coração nesse momento para que a palavra possa entrar, possa fazer morada, possa transformar a nossa vida. Então, o momento é contigo, meu amigo Pedro. Uma boa noite aos queridos irmãos, né? Um feliz sábado a todos e que Jesus esteja com você nesse momento, amém? Ao tomar Jesus a sua cruz, rumo ao Calvário ele foi. Seus passos muito cambaleantes, com a cruz ele então caiu. Seus passos muito cambaleantes, com a cruz ele então caiu. Suas forças ali se esgotou, não podendo então se levantar. Ao aproximar um homem do campo, a cruz obrigou a levar. Ao aproximar um homem do campo, a cruz obrigou a levar. Um amor tão belo e lindo assim, jamais alguém me demonstrou. Um amor tão belo e lindo assim, só em Jesus eu encontrei. Ao chegar no lugar da execução, ali a cruz deixou Simão. Ao pregarem ali meu Salvador, seu grande amor me demonstrou. Ao pregarem ali meu Salvador, seu grande amor me demonstrou. E um amor tão belo e lindo assim, jamais alguém me demonstrou. Um amor tão belo e lindo assim, só em Jesus eu encontrei. Ao passar então o Santo Sábado, Jesus então ressuscitou. Ao pegarem ali meu Salvador, sua palavra ele cumpriu, garantindo a nossa salvação. Sua palavra ele cumpriu. E um amor tão belo e lindo assim, jamais alguém me demonstrou.
Um amor tão belo e lindo assim, só em Jesus eu encontrei. Só em Jesus eu encontrei. Amém? Amém, querido amigo Pedro. Muito obrigado mais uma vez pela linda canção. Em Cristo, em sua cruz, nós encontramos paz, encontramos a salvação, encontramos a graça, né? E a certeza e a esperança de uma vida muito melhor que essa que vivemos, né? Na sequência daquilo que estávamos estudando, nós estávamos ontem meditando um pouco sobre como Pilatos olhou nos olhos a verdade, deixou que a verdade passasse adiante, indo para distante dele. Ele não aceita essa verdade. Nós vemos aqui em Lucas, capítulo 23, que em vários momentos aqui ele não vê nenhum tipo de crime em Cristo Jesus. Ele deseja até, quem sabe, até libertá-lo naquele momento. Mas como existe ali uma certa situação política envolvida, ele não podia fazer aquilo de forma direta em seu pensamento. E ele envia Jesus então para Herodes agora talvez libertá-lo, porque Jesus era galileu. Herodes pega, toma ele envia de volta para Pilatos, e Pilatos, diante de Cristo, lava suas mãos perante a verdade. Nós estudamos ontem um pouco mais, né, sobre aquele momento onde Cristo estava diante de Pilatos, e naquela conversa ele pergunta o que é a verdade, e Cristo diz que seu governo está baseado na verdade, e ele era a própria verdade ali encarnada diante dele. O próximo momento que se segue, eu quero pedir para você nessa noite abrir comigo Lucas capítulo 23, nós permanecemos ainda neste capítulo, né? E agora nós estaremos indo de encontro ao Gólgota, ao monte da crucificação, o monte do Calvário, o monte da caveira, aonde foi dada a maior vitória da história, né? Ao nosso favor, ao favor da humanidade. Abre comigo então, Evangelho de Lucas, capítulo 23. Nós leremos aqui a partir do verso 33. Lucas, capítulo 23, a partir do verso 33. Antes de lermos, vamos mais uma vez fechar nossos olhos, né? E falarmos com Deus. Grandioso Deus, muito obrigado mais uma vez pelo privilégio de estarmos aqui diante de Ti, a fim de ouvir a Tua voz, a fim de aprendermos de Ti, e te pedimos que através da Tua palavra nós realmente possamos ser transformados. Sabemos o poder que ela tem de tornar-nos novos, segundo a Tua graça, segundo o Teu poder. E isso te pedimos, esteja com cada pessoa que está em contato conosco através da internet, com nós também que estamos aqui na Igreja do Santa de Virges, que nós possamos mais uma vez aceitar aquilo que o Senhor fez com Tua grandiosa graça por cada um de nós. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, Jesus é julgado ali pelo povo, né? Pilatos dá a oportunidade para que o povo escolha entre Jesus ou Barrabás. Barrabás ali era um dos maiores criminosos daquela época, ele também era conhecido como, seu nome era Jesus Barrabás, e o significado da palavra Barrabás é filho do pai, então talvez ele até adquirisse para si, tomasse para si também um título messiânico, mas o povo prefere então que agora Jesus seja crucificado. E Jesus é levado por entre a Via Dolorosa, aquelas ruas estreitas, né, para fora do muro de Jerusalém, e agora no monte, o Monte da Caveira, agora ele é crucificado entre dois ladrões. Então vamos ler aqui a partir do verso 33. E aqui diz assim: Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Igualmente, os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és rei dos judeus, salva-te a ti mesmo.
Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o Rei dos Judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: Lembra-te de mim quando vieres ao teu reino. Jesus, lembra-te de mim quando vieres ao teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Queridos, eu aqui, de forma clara, aqui eu suprimi a palavra que, ela não se encontra, né, nos originais. O que está escrito aqui realmente é da forma que nós lemos: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Uma promessa maravilhosa para um malfeitor. Interessante, então, que naquele momento haviam 3 cruzes. E se nós olharmos em detalhes essa cena, pudéssemos imaginar agora no monte da crucifixão, ali soldados romanos, alguns poucos que acompanharam aquele momento até o fim, o momento da maior vergonha, onde Deus estava sendo ali exposto nu perante todos na entrada da cidade. Agora Jesus estava ali entre 2 ladrões, e nós, ao imaginarmos essa cena, nós podemos perceber que esses ladrões, eles representam adequadamente a humanidade. Os 2 mereciam a morte. Os 2 mereciam a cruz. E ali estavam, então, agora para sofrer por aquilo que eles haviam cometido. O texto bíblico, em algum momento, nos outros evangelhos também diz aqui que os 2 blasfemavam contra Cristo antes deste momento. Eles mereciam a morte. Um estava à direita e outro à esquerda. Mas é interessante que nós temos aqui 2 destinos bem diferentes para esses ladrões. Por quê? Porque ao mesmo tempo que os 2 tiveram um encontro com Cristo, ao mesmo tempo que os 2 tiveram oportunidade de salvação, apesar de tudo que eles haviam feito em sua vida para estarem ali naquele momento, apenas um reconhece que o erro é seu, que merece ali estar, e pede para Cristo Jesus, então, a oportunidade de viver. Nós vemos, então, representados naquele monte, aqueles 2 ladrões, aquelas 2 cruzes, a humanidade. De um lado, aqueles que se encontram com a verdade e a aceitam. De outro, aqueles que se encontram com a verdade, porém, as rejeitam. Queridos, a vida, ela é cheia de escolhas. Em algum momento da tua jornada, da tua caminhada, tu teve oportunidade, como tem hoje, de ser crente ou descrente. Oportunidade também é de responder se você quer aceitar ou rejeitar, se você quer se arrepender daquilo que você faz ou se você quer permanecer impenitente. Escolhas são apresentadas diante de nós, e ao olharmos para essas 3 cruzes, então, os ladrões e Cristo no centro, nós temos então ali assim uma situação que representa justamente o que é o destino daqueles que aceitam pela vida e daqueles que aceitam pela morte, né? Não aceitam para a morte. Essa cena, caracterizada com essas 3 cruzes, pode ilustrar então a realidade da salvação. Existem apenas 3 fatores importantes no processo da salvação. Existe aquele que morreu pelo pecado, no centro, na cruz central, Deus. Existem aqueles que morrem para o pecado, após aceitar então a justificação em Cristo Jesus. E existem também aqueles que morrem no pecado, infelizmente, conforme então a sua decisão. Existe o Salvador, existe o Santo e existe o pecador, aquele que permanece no pecado. Não existe outra possibilidade no processo da redenção. Não existe outra resposta diante da salvação apresentada por Deus. É sim ou não, obediência para a vida, desobediência para a morte, aceitação para a vida, rejeição para a morte. Deus usa Jesus e aqueles 2 criminosos, nesse momento, nessa história verídica aqui da cena da crucificação,
a fim de nos mostrar como é o processo da salvação. E hoje nós vamos ter aqui, então, nessas 3 cruzes. Nós vamos começar pela cruz que está mais embaixo, já mais próximo do Guiena, da destruição, a cruz da rejeição. Essa é a cruz de um dos ladrões, aquele que estava à esquerda. Ele morreu da forma que ele viveu, em seu pecado. Ele estava fisicamente ali muito perto de Cristo, mas muito distante espiritualmente. Jesus poderia tê-lo salvo se ele reconhecesse que Deus estava fazendo em seu favor. Aqui no verso 39, Jesus, a Bíblia nos diz assim, né? Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Queridos, nós temos várias coisas para notar nesse ladrão aqui em particular. Em primeiro lugar, ele não admite a sua culpa. Ele não reconhece que ele está ali porque ele merece. Ele não reconhece nem mesmo aqui a presença de Jesus. Ele não está interessado também em admitir que ele está errado. Ele não está interessado a mostrar, então, algum tipo de arrependimento pelo que ele fez. Ele está bravo por ter sido pego. Ele quer apenas mudar aquela circunstância onde ele está sofrendo por aquilo que ele mesmo havia feito. Em outras palavras, ele não está triste por ter ofendido a pessoa de Deus. Ele apenas está arrependido pelas consequências do que está acontecendo com ele. Ele lamentava por ter sido pego. Ele lamentava ali por estar colhendo a consequência de seu pecado. A Bíblia nos fala também, em vários versos, né, sobre o resultado final da tristeza mundana. Por exemplo, 2 Coríntios. Se você quiser abrir comigo, 2 Coríntios, capítulo 7. 2 Coríntios, capítulo 7, o verso 10. Vamos abrir aqui, compartilhar com vocês direto da Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10. E aqui diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Ele apresenta aqui, esse ladrão, então, a tristeza mundana. Ele está triste pelas consequências daquilo que ele está colhendo de seus atos. Ele não está triste em resultado do arrependimento pelo que ele havia feito, por aquilo que ele havia feito contra Deus, apenas pelas consequências que ele estava colhendo. Tiago, capítulo 1, verso 15, diz que o pecado, uma vez consumado, gera morte. E é por isso que aqueles 2 ladrões estavam ali cumprindo exatamente a sentença que cada um de nós merecíamos. Nós merecíamos morrer, porque todos somos pecadores. Romanos 3, 23 fala isso de forma muito clara. Todos merecemos a morte devido ao pecado. E ali agora, aqueles 2 ladrões estão ali para cumprir apenas segundo aquilo eles haviam feito através de suas obras. Mas aquele ladrão, o ladrão da esquerda, ele tem aquela tristeza segundo o mundo, aonde ele não gostaria de estar naquela posição e não se arrepende daquilo que o teria levado naquela situação. Romanos 6, 23 nos diz também que o salário do pecado era a morte. E aqui é muito clara a lei da semeadura. Aquele ladrão estava colhendo aquilo que ele havia plantado. Aquilo que plantamos, queridos, é germinado e após a chuva ele vai crescendo. Eu não sou nenhum perito em agronomia, né, queridos? Mas de alguma forma, então, com o poder gerador de vida que tem dentro da semente, a semente brota, ela cresce e dá frutos. Se você tem plantado, então, uma semente em geração de vida, em geração de graça, em geração de benesse para você e para o mundo, você colhe bons frutos. Mas aqui, segundo Gálatas, capítulo 6, verso 8, aquele que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Então agora, de sua carne, ele colhe a morte, colhe a dor, colhe então as consequências de seus atos. Queridos, o inimigo, ele está por detrás também do ceticismo e da descrença. E esse ladrão, ele apresenta justamente isso perante Cristo. Ele está ali como Pilatos, diante da verdade, e como nós acabamos de ler, ele diz assim: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo, e a nós também.
Seria muito fácil, né? Simplesmente agora não tomar nenhuma das consequências sobre si. Jesus tinha poder para isso, obviamente. Ele podia, no estalar de dedos, num só pensamento, remover a cena da crucificação. Acontece, se Cristo tivesse decidido por isso, nem eu, nem você estaríamos aqui e não haveria oportunidade de salvação para ninguém, como há hoje através da doação, né, de Cristo Jesus. Ele queria uma solução fácil. Ele não queria colher então as consequências daquilo que ele havia feito. Salva-te a ti mesmo, salva a nós também. Você não tem poder? Parece até aquilo que nós vemos no próprio Éden, né, aonde ali, agora o diabo coloca dúvida no coração de Eva a respeito do que Deus havia dito a ela e a Adão, né? É assim que Deus lhe disse. Satanás, ele é perito, né, em colocar essas questões em nossa mente. Ele colocou também diante de Cristo, lá na tentação também, ó, se você é filho de Deus, então tome essas pedras e transforme-as em pães. E aqui, através desse malfeitor, desse ladrão, sendo crucificado, não és tu, Cristo, salva-te a ti mesmo. Queridos, o inimigo, ele está por trás do ceticismo e da descrença. E isso nos leva a negarmos a salvação, a verdade que é apresentada diante de nós através da pessoa de Jesus. Hebreus capítulo 11 é muito claro em dizer que sem fé é impossível chegar a Deus. A fé, ela precede, então, um relacionamento mais profundo com Deus. Hebreus segue dizendo, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Nós precisamos crer. Por fim, na cruz da rejeição, na cruz, então, da esquerda, nós notamos também uma falta de humildade, né? Ele olha para si e ele falando com Cristo, então ele insulta, ele zomba de Jesus. Veja, ainda que ele tinha a oportunidade de salvação ali diante dos seus olhos, ao seu lado, ele zomba de sua única oportunidade que ele teria. Ele traz então ali maledicências, talvez até meneasse a cabeça perante ali o Deus que estava ao seu lado sendo crucificado. O coração dele não era capaz de aceitar um Deus que seria crucificado. Queridos, o coração desse ladrão estava cheio de orgulho e por isso ele acabou rejeitando o único que podia salvá-lo. Tiago, capítulo 4, verso 6, diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Provérbios 16, verso 18, diz que o espírito orgulhoso precede a queda. E isso estava então preenchendo o coração daquele ladrão. Com essa cruz, nós aprendemos que Jesus pode salvar o profano, pode salvar o inapto, pode salvar o imundo, o pecador, mas não o indisposto. Não aquele que não deseja ser salvo, não aquele que crê em sua autojustificação, não aquele que crê em suas obras como meritórias para a salvação. Queridos, precisa haver um clamor por misericórdia, porque todos somos pecadores e por nossos atos não somos capazes de sermos salvos, apenas pelos atos de Jesus. Segundo lugar, aqui temos uma prova também que não podemos esperar até o último momento para tomarmos a nossa decisão. Muitos esperam até o último momento e o último momento passa e a decisão não é tomada. E a Bíblia diz que haverão pessoas como a areia do mar, que muitos tomaram a sua decisão sim, mas de oposição à vontade de Deus e sua verdade. E outros talvez deixaram para depois e não tomaram essa decisão. Aqui tem uma prova também que Jesus ele não força a salvação de ninguém. A opção está às nossas mãos de aceitarmos ou não, a escolha é sempre nossa. Nós temos o livre-arbítrio de decidirmos ou não pela salvação. Aqui também tem uma prova que a salvação pode estar muito perto de alguém e alguém pode simplesmente rejeitar a salvação. Esse ladrão, ele queria ser libertado da cruz e ele podia ser libertado para uma nova vida na eternidade. Mas ele queria, na verdade, era um Cristo sem cruz. Ele queria um Cristo agora que simplesmente tirasse tudo aquilo que ele merecia ter, né?
Muitos querem um Cristo que cumpra seus sonhos, cumpra seus objetivos, cumpra suas vontades. Queridos, se a vontade de Deus for diferente da tua vontade, não o busque para que Ele cumpra aquilo que você deseja. Busque para que Ele cumpra a vontade dEle em sua vida. Queridos, por último, aqui tem uma prova de que aqueles que insistem na rejeição, permanecem rejeitando então o sacrifício de Deus, eles serão perdidos e perdidos para sempre. Então, saindo agora da cruz da esquerda, agora nós vamos na cruz da direita, a cruz da recepção. Aqui é a cruz onde nós temos também um criminoso, nós temos um blasfemo, só que ao encontrar-se com Cristo, face a face, lado a lado, ele toma uma rota, um caminho totalmente diferente. Marcos capítulo 15, verso 32, diz que os dois criminosos estavam ridicularizando Jesus. Mateus 27, 44 diz que ambos lançaram os mesmos insultos contra Jesus. Mas apenas Marcos diz que esse criminoso decidiu que não seria essa sua resposta final. Ele se arrependeu e ele implorou por misericórdia. Primeiramente, é importante a gente lembrar aqui que esse ladrão, ele temeu a Deus. E eu acho que aqui é o primeiro ponto que nós deveríamos colocar, então, em nossa mente, né? Porque nós temos aqui nos versos 23, 40, né? Olha o questionamento que ele faz ao outro ladrão. Ele diz assim: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Veja, ele apresenta aqui o temor a Deus, e a Bíblia diz em Provérbios 9, 10, que o temor a Deus é o princípio da sabedoria, entender que existe alguém soberano que domina todas as circunstâncias do universo e que está ali diante de mim em todos os momentos. Isso também me leva a tomar decisões mais sábias em minha vida. E é por isso que isso nos conduz à sabedoria. Ele sabia, esse ladrão sabia que Deus conhecia o seu destino. Esse ladrão sabia que era alguém que estava condenado pelos seus atos e que estava naquele momento sem saída. No verso 40, ele diz que está sob igual sentença. Ele sabe que dali não há mais vida, né, em carne. A sua única opção agora está sendo aqui aceitar a Cristo Jesus, e ele toma essa opção. Terceiro, ele reconhece o seu pecado, ele sabe que ele mereceu essa sentença. O verso 41, ele diz aqui: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Ele olha para si, ele sabe que ele merece ser morto, que ele merece ser crucificado. Ele sabe que em si não há direito algum de viver. Ele reconhece isso, e ao reconhecer, é como se ele estivesse, então, se arrependendo diante dos seus feitos, diante de Deus, diante de Cristo que estava ali. E ele olha para Jesus e também reconhece que Jesus não havia feito nada de mal para estar ali naquele momento, também sendo crucificado. Nós até poderíamos nos perguntar como que ele reconheceu isso, porque nós não sabemos quantas vezes esse ladrão talvez tivesse visto a Jesus antes da crucificação, mas mesmo em meia crucificação nós lembramos que as pessoas estavam ali blasfemando contra Cristo, xingando, o maltratando, e Jesus, olhando para os céus, intercedia por cada um deles, dizendo: Senhor, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Talvez esse ladrão, impactado então com a forma que Cristo enfrenta aqueles xingamentos, aquelas injúrias, percebe que aquele ladrão, que é aquele que estava sendo crucificado ao seu lado, não era realmente alguém comum, era realmente alguém diferente. O ladrão, ele percebe que somente Jesus Cristo poderia salvá-lo, e agora ele olha para a cruz central, olha para o seu lado esquerdo, né, para Jesus, e naquele momento ele diz assim, né, para Jesus no verso 42, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. Com essas palavras, ele expressa a fé no reino vindouro, sob então ali o ato de Cristo Jesus. Então, ao demonstrar essa fé agora, após o arrependimento, então agora Jesus pode olhar para ele e responder: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso.
Aquele ladrão foi batizado? Eu vejo aqui alguns meneando a cabeça, né? Nós não vemos aqui, né? Nós vemos aqui uma decisão que é professada para todos aqueles que estão diante do Calvário. O batismo é isso, é profissão de fé. É profissão de fé pela aceitação a Cristo. Nós entramos na água a fim de deixarmos ali sepultado na água uma velha vida e nós nascemos para uma nova vida cheia da graça de Cristo Jesus, porque Ele nos ensinou, porque Ele mesmo que não tinha nenhum pecado fez para que se cumprisse toda a verdade, toda a vontade de Deus. Queridos, naquele momento, aquele ladrão, ele toma a sua decisão e a professa diante do outro ladrão, diante de Cristo e diante de todos. Senhor, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. E Jesus lembra-se dele, né? Ele veio a Jesus humildemente, admitindo o seu pecado, aceitando sua sentença de morte, clamando a Deus por misericórdia. João, capítulo 1, verso 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. E mais uma vez, nós vemos então na cruz da aceitação o ato que eu e você precisamos tomar em nossa vida e em nossa jornada. O preço está pago pela cruz central. Que é a cruz agora que nós vamos lembrar agora, a cruz da redenção. Queridos, o preço está pago. Nós precisamos reconhecermos que necessitamos dele, nós precisamos entender que pelos nossos atos merecíamos somente a morte e precisamos entender que somente através dele nós podemos obter a vida. Queridos, vamos então à cruz da redenção. Essa é a cruz que está no centro, é a maior das cruzes acima lá do monte do Calvário. Essa deveria ser realmente a doutrina central de toda a Bíblia, aonde nós vemos aqui a disposição de um Deus soberano, todo-poderoso, aonde o seu amor é ainda maior, é muito mais do que uma característica, a essência do seu ser é ainda maior a ponto de doar a si mesmo para buscar cada um dos seus. Herbert Locker disse: na velha cruz acidentada, vemos o homem em seu pior, mas Deus em seu melhor. Essa cruz representa o ser de Deus, o amor de Deus em ação. Veja a resposta que Jesus dá então àquele ladrão no verso 43. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Essa cruz é uma cruz de redenção, de perdão, de reconciliação. Essa cruz nos dá esperança, nos dá segurança. E essa é uma verdade que pode ser estranha para cada um de nós, para você que está aí do outro lado da linha, que talvez não seja cristão, não sei, talvez se questione como, né, um instrumento de vergonha, de ignomínia. Imagina, como assim Deus, exposto daquela forma, pode salvar alguém? Por que ele não desceu daquela cruz? Por que com sua ordem ele não muda toda a ordem de coisas? Essa cruz representa um amor que não há condições de palavras humanas resumir ou declarar. Queridos, a cruz de Jesus nos dá esperança, nos dá segurança, e nós podemos encontrar sim segurança em um Deus que morre, mas não porque ele somente morreu, mas porque ele também ressuscitou e também em breve voltará. A cruz ela precisa ser entendida em conexão também ali com o túmulo vazio, aonde após o sábado agora Jesus ressuscita e mesmo com as suas mãos marcadas pelos cravos, agora ele foi capaz de vencer a morte. E sabe, ele poderia retornar ali em plena condição física, mas ele escolhe manter as marcas do amor em si. Um Deus que ama verdadeiramente. Nós podemos crer, nós podemos ter esperança, segurança, não só porque houve cruz, né? Porque a cruz não era a resposta final de Deus, e sim a tumba vazia. Jesus venceu a morte.
e ainda, além de tudo, oferece também a salvação através dele, né? Vencendo a morte que eu e você mereceríamos também. Ele oferece sacrifício para mim e para você. João capítulo 10, gostaria que você lesse esse verso comigo, é um verso muito bonito. João capítulo 10, os versos 17 e 18. João capítulo 10, versos 17 e 18, que dizem assim. Ele está falando exatamente de nós, né? Fala das ovelhas que não são desse aprisco, não daquele aprisco de Jerusalém, ovelhas que seriam conduzidas no futuro por um pastor que é ele diz assim no verso 17, por isso, Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Queridos, a cruz não é evidência de um Deus fraco, porque ele tinha e tem poder para vencer a morte. A cruz é evidência de um amor muito maior que a nossa mente é capaz de entender. É a marca de um Deus humilde, é a marca de um Deus misericordioso, é a marca de um Deus que faz de tudo para alcançar você. E como você vê a cruz? Eu não sei se você já ouviu essa ilustração, e na verdade existe uma pintura rupestre dentro das cavernas, lá próximo a Roma. Você já deve ter ouvido falar já das catacumbas, onde os cristãos se encontravam a fim de orar, a fim de estar ali revivendo a sua fé em momentos de perseguição. Eram cavernas abaixo então da cidade, e naquelas catacumbas, após então os anos se passarem, aquelas catacumbas, quando foram ali reabertas, houve alguém que fez uma pichação, um grafite, e naquele grafite ele desenha uma cruz, naquela cruz ele desenha um homem, e esse homem tinha a cabeça de um burro. Veja que concepção é essa. Muitos podem dizer que não creem nisso, que não acreditam, né, que Cristo talvez seja apenas um embuste ou apenas uma criação da história, mas muitas vezes as pessoas fazem isso com os seus atos, com suas escolhas, dizem escolher a Cristo, dizem ser cristãos, mas apesar de aceitarem a cruz, permanecem como se não houvessem aceito. Olhe para a cruz. Imagina essa caricatura, né? Naquela mesma caricatura também, há um jovem com as mãos levantadas em adoração àquele ser, né, com a cabeça de burro. E embaixo tem a inscrição, ele adora seu Deus. Queridos, não precisa ser assim. Não faz sentido, muitos podem dizer, mas a cruz é, na verdade, a exibição do poder de Deus. E como você vê a cruz? Eu vejo ela em vários lugares, em todas as cidades eu vejo esse símbolo exposto. Nós vemos nos cemitérios, nós vemos nos hospitais, nós vemos nas catedrais. Muitos carregam esse símbolo em seu peito, muitos o usam até para como se fosse um elemento ali que afastasse algum tipo de maldição. Como você vê a cruz? Nesse instrumento de vergonha, de ignomínia, Deus escolheu se entregar por mim e por você. Deus se humilha até a mais profunda, mais rebaixada condição, a fim de oferecer sua vida, a fim de oferecer oportunidade para mim e para você, nós agora sermos salvos. Como você vê essa cruz? Essa noite, querido, eu gostaria de encerrar aqui a mensagem perguntando para você em que cruz você está. Na cruz da redenção não tem como nenhum de nós estarmos. A cruz central. A cruz central pertence a Deus. Só Ele pode dar a sua vida e reavê-la. Mas agora você está na cruz da direita ou da esquerda? Porque se você reconhece que Cristo Jesus está hoje diante de você, oferecendo mais uma vez a sua salvação, o que ele diz é: tome sua cruz e me siga. Em que cruz você está? A cruz da morte eterna, da condenação, da rejeição, ou a cruz da vida eterna, da salvação, pela justificação em Cristo Jesus? Queridos,
eu não sei se você já recebeu um vale presente de alguém. Vales presente, uns cartõezinhos, realmente eles têm ali um prazo de validade. Geralmente eles têm esse prazo de validade. E não importando o valor que esteja ali estampado nele, você precisa gastá-lo. Você tem um tempo para gastá-lo. Se aquele tempo passa, você já não tem mais como gastá-lo. E, queridos, queria dizer para você que essa ilustração poderia ser aplicada aqui sim. A salvação que Deus oferece em Cristo Jesus, ela é plena, é perene. Mas quem sabe, eu ou você, quanto tempo a salvação estará exposta e disposta a mim e a você. Nós podemos aceitá-la no dia de hoje. E amanhã, quem sabe? Quem sabe? Quem sabe o que será o dia de amanhã? Se você nunca esteve no Calvário, nem conheceu a Jesus como seu Salvador, a sua vida está se esvaindo. Você está na cruz da esquerda. Os seus dias estão terminando. E a menos que você venha a Jesus, você certamente perderá sua vida. Gostaria de encerrar essa mensagem, queridos, lendo um verso de Deuteronômio que, na verdade, ele é uma verdade que permeia toda a Escritura, desde o princípio, desde o Éden. Deuteronômio, capítulo 30, versos 19 e 20. E nessa verdade, descrita nesses versos, mais uma vez, aqui está o convite de Deus para mim e para você. Deuteronômio, capítulo 30, versos 19 e verso 20, diz assim: Os céus e a terra tomo hoje, por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e tua descendência, amando o Senhor, teu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Deus mais uma vez se colocou diante de mim e diante de você, oferecendo a vida ou a morte. Qual é a tua escolha? A vida está aqui exposta através das feridas e da mão estendida de Cristo a você. Tome hoje a tua decisão. Mais uma vez, que Deus possa conduzir na melhor decisão, a decisão para a vida, a decisão para uma vida de paz, uma vida perene, ali aos pés do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Quero convidar mais uma vez aqui meu amigo Pedro. Nós estamos chegando ao final de nossa mensagem de hoje, mas eu quero pedir a você mais uma vez, não deixe passar o dia de hoje sem tomar uma decisão. Jesus, ele não deixou que o tempo passasse, ele cumpriu tudo exatamente no tempo certo. E mais uma vez ele se encontra contigo dizendo para você, hoje é o dia da salvação. Querido, tome a tua decisão. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode clicar nesse link que nós colocamos aqui, tanto no Facebook quanto no YouTube. Você pode clicar que nós entraremos em contato e que Deus, por sua graça, esteja alcançando você aonde você estiver e você possa ter também a certeza da salvação em Cristo Jesus. Amém. Queridos, vocês viram aí, né, o que o pastor falou. Deus enviou o seu presente, que é o seu Filho Jesus, para que nós, mortos aos nossos pecados, nós pudéssemos, então, viver. Então, que nem ele falou, né? Rejeitar Jesus é rejeitar a vida. Que Deus abençoe a mim e você, que nós possamos ficar firmes, né, nesse propósito, até que ele venha ou até o dia que a gente vai despedir desse mundo. Que Deus nos abençoe, amém. Deus enviou seu Filho a este mundo. Aqui ele andou, fazendo somente o bem. Aos homens ele curou,
seus pecados perdoou. Cristo deu a sua vida, foi no Calvário que seu amor transbordou. Foi no Calvário que Jesus deu sua vida. Então foi ali que ele nos libertou. Jesus é nosso amigo, que podemos confiar. Como ele pregou, se eu posso aceitar. Aos homens ele pregou, fome e sede saciou. Cristo deu a sua vida, foi no Calvário que seu amor transbordou. Foi no Calvário que Jesus deu sua vida. Então foi ali que ele nos libertou. Jesus hoje te convida a entregar seu coração. Hoje é o dia oportuno, não devemos adiar. Jesus Cristo é o Senhor, pode perdoar pecado. Cristo deu a sua vida, foi no Calvário que seu amor transbordou. Foi no Calvário que Jesus deu sua vida. Então foi ali que ele nos libertou. Jesus fez uma promessa de voltar a este mundo. Podemos confiar, porque ele vai cumprir. Muito em breve irá voltar com os seus anjos da glória. Muito em breve irá voltar, e então no céu com ele vamos morar. Foi no Calvário que Jesus deu sua vida. Então foi ali que ele nos libertou. Então foi ali que ele nos libertou. Amém? Amém, amigo Pedro. Graças a Deus por essa libertação plena que nós temos no Calvário, né, na cruz de Cristo, que nós mais uma vez tomamos a memória com a exposição da palavra hoje. Queridos, então mais uma vez eu faço o convite, não deixe a noite passar sem tomar a tua decisão. Eu não sei exatamente aonde você está, talvez você não tenha nem ao menos se apresentado aqui na live, talvez você esteja somente ouvindo essa mensagem. Que o Senhor Deus fale ao teu coração nesse momento, e você agora caminhe em direção à cruz. Queridos, nós merecemos estar na cruz. Ele, por sua graça, agora nos oferece a vida eterna através do grande sacrifício que ele derramou por cada um de nós. Tome a tua decisão.
Deus possa estar com você nesse momento, e é por isso que eu quero agora, nesse momento, fechar os meus olhos. Quero convidar a você também de casa, nós aqui também do Santa de Virgens, né, a estarmos orando, então, para que cada um de nós tomemos essa decisão nesse momento. Vamos orar? Eterno Deus, mais uma vez agradecemos pelo teu infinito amor, um amor incompreensível para nós. Deus, sobre todo o universo, todo-poderoso, sobre todas as circunstâncias, escolhe enviar seu Filho em carne humana, a fim de sofrer a culpa que eu merecia, a culpa que nós merecíamos. Mais uma vez, entramos em contato com essa tão grandiosa graça, esse tão maravilhoso amor. Nós queremos, Senhor, agora tomar a nossa cruz, mas a cruz do arrependimento, a cruz da confissão, a cruz da certeza da salvação pela tua graça, a cruz da santificação em teu nome, pelo teu poder. Santo Deus, toma cada um que esteve em contato conosco hoje, seja através da internet, seja aqui na igreja. O Senhor conhece exatamente aonde estamos e por onde andamos. Que nós possamos sair daqui hoje renovados em nossa comunhão contigo, entendendo que o Senhor rompeu todo e qualquer obstáculo segundo a tua ação graciosa, o teu infinito amor derramado por nós. Alcance pela tua graça cada um que está aqui hoje, cada um que está ouvindo essa mensagem, e que todos, Senhor, pela tua graça, hoje tomem a decisão por ti, a cruz da certeza da salvação em teu nome, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos. Muito obrigado mais uma vez a tua presença. Amanhã, mesmo horário, por volta das 7 horas, nós estaremos então encerrando essa semana e já convidando a você aqui a partir de domingo, então, uma série de 10 domingos, onde estaremos estudando a Bíblia, né, especialmente as profecias. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço.